Irmãos, nós estamos começando um novo mês. Agosto chegou e junto com ele a gente também está começando um novo tema. Esse ano, esse mês, na verdade, de agosto, nós vamos falar sobre adoração. Adoração como estilo de vida. Pode ler junto comigo? Adoração como estilo de vida. Mais uma vez, adoração como estilo de vida. Amém, Jesus. Eu queria te perguntar nessa manhã, começar essa palavra. Eu estava pensando nesse tempo, sobre muitas coisas que nós já vivemos. Já falamos sobre restauração, já falamos sobre restituição. Mas esse tema Deus colocou no meu coração ainda no meio de julho, para que a gente pudesse falar sobre adoração. Que nós somos criados para adorar. Nós somos criados para engrandecer o nome do Senhor. E a pergunta que o Senhor me fez, eu quero logicamente passar a você nessa manhã é: você se considera um adorador? Silêncio. Você se considera um adorador? Sim. O que é ser um adorador para você, Quando a gente está pensando em ser, o que é ser adorador, eu não estou perguntando de forma alguma se você canta nos cultos como nós acabamos de fazer. Eu não estou perguntando se você levanta suas mãos, Eu creio também que isso é um ato de adoração, mas a adoração, ela não se limita a cantar, a levantar as mãos, a gesticular, naquele momento onde a música está cantando. O que Deus está me perguntando e te fazendo essa pergunta também é se a sua vida, faz Deus sorrir. Sua vida faz Deus sorrir. Porque ser um adorador é isso. Viver de forma que agrada ao coração de Deus. Muitos acham que adorador é quem canta, É muito comum a gente falar de uma pessoa que canta: a Rebeca é uma adoradora. Eu que sei que ela é, em nome de Jesus, É muito comum a gente falar: fulano de tal é um adorador, mas o adorador não é aquele que pega o microfone e canta. Não é um músico, não é isso que o Vinícius está fazendo aqui, não é aquilo que o Mateus acabou de fazer, não. Adorar é quando eu vivo uma vida que agrada ao coração de Deus. E muitas vezes nós associamos a adoração a cantar bonito, a chorar na hora do louvor. Isso tudo é muito maravilhoso, especial. Mas Jesus, em João capítulo 4, está nos dizendo, nos disse que o Pai procura algo mais profundo. João capítulo 4 vai dizer que Jesus, ele procura algo mais profundo nesse diálogo de João capítulo 4. Você lembra o que está acontecendo lá? Jesus está conversando com a mulher samaritana, E ela te pergunta para Jesus: então onde se deve adorar? Os judeus dizem que é aqui, nesse monte, Os samaritanos falam que é em outro lugar. Mas aonde na verdade se deve adorar? E Jesus vai dizer para ela: não é sobre o lugar. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoradores em espírito e em verdade. Adoração é sobre como você vive. Adoração não é como você canta, mas como você vive, como você reage, como você ama, como você serve. A Jane estava falando aqui de momentos muito desafiadores que nós, como povo de Deus, vivemos. Muitas vezes momentos de escassez, muitas vezes momentos de luta, de dor. Mas será que nesse momento eu também sou um adorador, ou eu sou um adorador quando as coisas vão bem, Talvez ser adorador, a gente estava contando da restituição que ela viveu, talvez cantar o hino da vitória
você chegar diante do seu trono e adorar Ele em espírito e em verdade. Você crê assim também, em nome de Jesus? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Coloca para a gente no telão também. Porque a primeira verdade dessa palavra é que nós fomos criados para agradar a Deus. E Colossenses capítulo 1, verso 16 vai dizer que tudo foi criado para Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Você pode abrir aí? Você pode ler junto comigo o que diz essa palavra? Pois nele fomos criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A palavra de Deus nos afirma então, Colossenses capítulo 1, verso 16, que tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente até compreende, né? Esses dias a gente tirei uma semana, né, de descanso, de férias agora, para aproveitar a semana de férias, e a gente foi para a roça, né? Roça tem muito bicho, né? Tem bicho bonito, tem bicho feio, né? E lá tinha um louva-a-Deus. E a Priscila olhou e falou assim: como é que pode, né? Alguém que olha para esse inseto com tanto detalhe, né? Acho que foi detalhe a palavra que você usou, tanta complexidade, né? Com tanta beleza, e acha que isso aqui é obra do acaso. Como pode alguém achar que isso aqui apareceu do nada, que não teve alguém que pensou na complexidade desse ser, né? Eu sei que muitas vezes, eu tenho certeza que você não tem dúvida que você foi criado pelo seu Criador. Alguém tem dúvida disso aqui? Alguém tem dúvida aqui que é obra do acaso? Alguém tem dúvida aqui que é apenas fruto da relação entre seu pai e sua mãe? Não. Já entendemos e já passamos por essa fase de entender que eu e você não somos obra do acaso. Já passamos pelo caminho e a compreensão de entender que Deus, sim, nós fomos feitos por Ele. Só que não para por aí. A carta aos Colossenses diz que nós fomos feitos por Ele, pelas mãos dEle. Mas também nós fomos feitos para a glória dEle. Eu e você, nós fomos criados apenas por Ele, mas nós fomos feitos então com um propósito. E que propósito então é esse? Esse propósito então passa por aquilo que está no coração de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer então que nós fomos feitos para a glória dEle, para o louvor dEle e para agradar a Deus em todo tempo. Então, eu preciso reafirmar aqui nesse mês de adoração. Eu preciso trazer algumas verdades sobre a tua vida, sobre a minha vida nesse tempo. Que adoração, que você não é um acidente, que Deus pensou em você antes de tudo, e o motivo da sua existência é para agradar o Senhor. Você pode declarar isso para quem está perto de você? Diga para ele: o motivo da sua existência, meu irmão, é agradar o Senhor. O motivo da sua vida, sabe, não é trabalhar para ganhar dinheiro apenas. O motivo da sua vida não é acordar cedo, dormir tarde. O motivo da sua vida não é fazer o seu hobby favorito. O motivo da sua vida é agradar o Senhor, é louvar o Senhor, é fazer Deus se alegrar com a sua vida, né? Eu fico pensando que a adoração é uma resposta de amor daquele que reconhece o seu Criador. Antes da sua profissão, antes do seu ministério, antes da sua família, antes do seu talento,
Você foi criado para dar prazer a Deus, pessoal. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, você foi criado para a alegria de Deus. A palavra vai nos mostrar sobre Noé. Noé foi um homem que agradou a Deus. Gênesis capítulo 6, verso 8, fala que Noé agradou a Deus com sua vida. Apesar de viver numa geração corrupta, ele escolheu obedecer. Obediência também é um ato de adoração. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha música. A única coisa que Noé tinha é fé. E a vida de Noé agradava a Deus porque ela era de obediência, ela era de confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós também estamos adorando. Amém, irmão? Quando nós confiamos, nós acabamos de falar aqui no sol, e tantos outros processos que nós somos levados a confiar na provisão, confiar no cuidado de Deus. Ali eu também estou adorando, eu também sou um adorador, mesmo que a música não esteja cantando, através da minha fé e através da minha obediência, eu também estou adorando o Senhor. A vida de Noé agradava a Deus porque ele era obediente. Ele decidiu andar na contramão. E quantas vezes no nosso dia a dia nós somos colocados numa encruzilhada, vamos dizer aqui, né? Uma vez Deus vai falar para o povo de Israel: coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição, escolha, pois, o caminho da bênção. Muitas vezes nós estamos aqui e está todo mundo andando numa direção, e nós decidimos andar numa direção oposta. Quantas vezes você jovem, está todo mundo fazendo, e você lembra que você não é todo mundo, que a sua mãe sempre lembrou isso para você, e você precisa andar numa direção contrária, porque a direção contrária alegra o coração de Deus. Está todo mundo fazendo, está todo mundo, mas você entende que a obediência e a fidelidade é algo que vai fazer você sim fazer Deus se alegrar com a sua vida, porque foi para isso que você foi criado, amém, querido? Foi para isso que eu e você fomos criados, para trazer alegria ao coração de Deus, para trazer satisfação ao coração de Deus. É por isso que quando, sabe, às vezes algumas situações eu detesto rótulos, né? Porque quando eu detesto rótulos, e tem um rótulo que quando eu ouço é como tá enfiando um negócio no meu ouvido, né? São duas coisas: palavrão, né? Palavrão parece que está enfiando um negócio no meu ouvido, né? E muitas vezes rótulos, tem um rótulo que eu fico por dentro, muito mexido, já até compartilhei na minha célula, que é o rótulo cracudo. Porque quando eu estou falando de uma pessoa, eu estou rotulando ela por conta de uma atividade que ela processa, algo ali que ela consome, né? Eu estou colocando, chamando essa pessoa, eu estou rotulando ela, colocando um rótulo sobre ela, mas eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de uma criação de Deus. Eu estou falando de uma criação divina, que hoje pode estar passando por um processo, mas Deus é poderoso para arrancá-lo daquela situação e fazer dele um homem e uma mulher de Deus. Amém. E quando eu escuto, eu falo misericórdia, né? Dói, né? Para quem tem intimidade, para quem eu falo sempre, já disse lá na célula algumas vezes, né? Fala esse nome, não. E tantos outros, né? Porque eu acredito que Satanás ele tem um prazer quando ele pega uma pessoa dessa e lança essa pessoa na sarjeta. Eu acredito que da mesma forma que ele se apresenta, né, no livro de Jó, fala que Satanás apresenta-se diante de Deus e aponta para os homens. Eu acredito que Satanás aponta: olha Deus, o que eu fiz com a sua criação. Olha aqui o que eu fiz com a sua criação. Mas quando nós entendemos que nós fomos chamados, que
nós somos criados para a glória dele, nós fomos selados para a glória dele. Nasce em nós, queridos, um adorador por excelência, amém? Nasce em nós um adorador por excelência. Então, a primeira verdade dessa palavra é que você foi criado para agradar a Deus. E a segunda verdade dessa palavra é que a adoração, como eu já disse, ela não é apenas música. Olha como Romanos capítulo 12 vai dizer para a gente: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Talvez a gente se preocupe muito com música boa, talvez a gente se preocupe muito com som novo, talvez a gente se preocupe muito com o ambiente, do culto, cheio de emoção. É muito bom a gente se arrepiar, até mesmo chorar na hora do louvor, mas a adoração não é um estilo musical, a adoração é um estilo de vida, segundo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 está dizendo para a gente: apresente-se a Deus. Eu rogo para que vocês se apresentem a Deus. Apresente o vosso corpo, apresente a vossa mente no altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Ou seja, a adoração, ela vai envolver o corpo, vai envolver a mente, vai envolver o coração, mas vai também envolver o nosso tempo. A adoração está no cotidiano. A adoração, ela não se resume aos domingos. Talvez a gente venha para o domingo, talvez o seu culto, uns vêm pela manhã, outros vêm pela noite, Recomendo que você venha de manhã e à noite. Mas talvez o único contato que você tenha com a presença seja nessas 2 horas que você passe aqui. Talvez a sua semana corrida, atribulada, não te leve para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo diante da presença de Deus. Talvez os seus afazeres semanais ele te roube tanto nesse lugar. Mas que Deus está nos levando nessa manhã a pensar, e não apenas nessa manhã, nesse mês inteiro de mês de agosto, é que a adoração ela precisa ser um estilo de vida para a gente. A palavra de Deus diz que Maria, em João capítulo 12, diz que Maria ela está ali com um perfume ungindo os pés de Jesus. Alguns estão dizendo que aquela atitude é uma atitude errada. Alguns estão dizendo, Judas está dizendo que desperdício. Mas Jesus está dizendo para ela, não, ela está dando o seu melhor, ela fez o que ela pôde para mim, Porque aquela atitude não era um culto público. A atitude de Maria, dessa Maria aqui, não é um culto público, era uma adoração prática, uma adoração íntima, constante. Enquanto os outros criticavam, Jesus está dizendo para ela, deixa ela, porque ela está dando aqui o que ela tem de melhor para mim. Eu e você precisamos entender, irmãos, que a adoração ela não se resume ao domingo, amém? Amém. Esses dias, o Heitor, desde criança, o Heitor ama espada. Se você antigamente desse um presente para o Heitor, ele desprezava o Heitor, o presente, E ele pegava qualquer pedaço de pau e fazia da espada nele. Eu falei, Priscila, vamos parar de comprar brinquedo desse menino, compra a vassoura e dá o cabo para ele brincar. Melhor, mais fácil. E a gente descobriu, esses dias a gente fiquei sentado e indo embora, a gente foi embora a pé, deu mais novo para criança, passamos aqui na praça. E tinha um monte de adolescente, pré-adolescente, não sei se você já viu, ali lutando com uma espada
Era de graça, não tinha custo, era uma coisa bem tranquila, só que era domingo. Eu falei, ô filhão, não vai rolar. Você sabe que o domingo nosso é do Senhor. Ele falou assim, o olho dele cheio d'água. Ele falou assim, eu sei que não vai dar dessa vez. Eu falei, pô, se fosse no sábado eu trazia você. Se fosse no domingo, um horário tranquilo eu podia, mas domingo, essa hora, vai tirar você da igreja. Vai tirar você vai chegar de noite tão cansado, você vai daqui a pouco preferir não estar mais à noite na igreja. Eu não posso fazer isso contigo, porque eu fui ensinado desde criança que o meu domingo era do Senhor e tudo pertencia ao Senhor no meu domingo. Mas quando eu cresci, eu entendi que Deus não quer apenas o meu domingo, Deus quer minha vida de domingo a domingo no seu altar. Eu sei que eu disse isso para ele, mas ao mesmo tempo é contraditório, porque não se resume apenas no domingo. Deus não quer uma vida de adoração no domingo, amém, irmão? Deus não quer uma vida de religiosidade, Deus quer uma vida no altar dele, que contemple a sua presença diariamente para a glória do nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, que o Pai está procurando adoradores, mas é um adorador qualquer? Não. É um adorador que o adore em espírito, não apenas de lábios. Às vezes a gente canta, nem sabe o que está cantando, né? Tem música que é linda, você gosta dela, mas você nem sabe da profundidade. A gente canta porque é bonita, mas a Bíblia fala que Deus não está interessado em música, Deus não está interessado naquilo que sai do meu lado, do seu lado. Deus está procurando aquele que o adore em espírito. Sabe o que é isso? Com o coração sincero, quebrantado, humilde. Deus procura que adore em verdade. O que significa isso, pastor? Uma vida alinhada com a palavra, uma vida não com aparência apenas, porque é muito fácil aqui nesse ambiente a gente passar por aqueles portões, né? E a gente tem uma aparência espiritual. Chega na hora, a gente levanta as mãos, chega na hora da palavra, a gente chora, chega na hora, a gente canta, a gente dá a paz do Senhor, a gente fala glória a Deus. Mas na segunda-feira e na terça-feira, isso resulta na minha vida? Como isso vai aparecer para as pessoas que estão à minha volta no meu trabalho? Deus não está procurando performance, Deus não está procurando atos, né? Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está procurando corações inteiros e não corações pela metade. Aleluia. Deus está procurando corações na segunda, na terça, não apenas corações do domingo. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiro, é porque tem falso. Se tem verdadeiro, é porque tem adorador falso. E o que Deus quer fazer nesse mês, em nosso coração, em nossa igreja, é nos levar a uma experiência nova, tremenda, poderosa com Ele, através da nossa adoração. E a adoração, ela ser ainda mais uma constância da nossa vida. A Bíblia vai falar de Davi, né? Eu acho muito interessante que Atos capítulo 13, verso 22 fala a respeito de Davi, quando Deus vai dizer: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Davi errou, Davi pecou. Tinha pecado em Davi? Tinha.
dançou, ele chorou, ele escreveu salmos, mas ele tinha ele manteve, né? Ele também liderava, lutava e reinava com fé. Deus está procurando o nosso coração inteiro, mesmo imperfeito, mas completamente entregue no seu altar. Eu não estou falando aqui de perfeição. O que me chama a atenção de Davi é que ele tem um coração tão entregue na presença de Deus. Ele cometeu erros, ele cometeu falhas, mas quando ele se achega diante de Deus, ele fala assim: ah, Senhor, eu te amo mais do que tudo. Eu sou dependente da sua graça, eu sou dependente do seu amor. Senhor, por favor, apague as minhas transgressões, apague os meus erros, me traga para perto de ti de novo. E a palavra de Deus diz que Deus se alegra nesse movimento. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? A quarta verdade que eu preciso compartilhar com você é que o que diz o Salmo 147, verso 11: o Senhor se agrada dos que temem e esperam em seu amor leal. A Bíblia está dizendo que o Senhor se agrada do que teme o Senhor, que teme a Ele. O Senhor se agrada do que espera nele. Agradar a Deus e adorar a Deus, então, é confiar, mesmo quando a gente não entende, né? Adorar a Deus também é obedecer, mesmo quando dói. Adorar a Deus é servir, mesmo sem aplauso. Adorar a Deus é mesmo quando estou cansado. Eu consigo escolher a verdade, mesmo que me custe. É tão difícil muitas vezes agradar a Deus, mas é o que Deus está nos chamando nesse tempo. A palavra de Deus está dizendo: Deus se agrada dos que esperam. Deus se agrada dos que temem a Ele. Você teme o Senhor, irmão? Aleluia. Você espera no Senhor. Talvez há pessoas aqui passando por uma luta, uma dificuldade, um tempo de escassez tão difícil. Está difícil adorar nesse tempo. Mas assim como Deus ministrou no coração da Jane, Deus também nos leva nessa manhã a dizer: eu me alegro com a tua vida, porque você espera em mim. Está difícil adorar, mas eu me alegro na tua vida, porque os seus olhos permanecem em mim. Nós falamos aqui esses dias, nós falamos muito sobre Jó, esse processo de restituição, mas quando tudo se perdeu ao redor de Jó, ele tem os olhos fixos no Senhor. Ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Seus olhos estão no Senhor, irmão? Seus olhos estão no Senhor, sim ou não? Porque se seus olhos estão nele, eu e você podemos descansar, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu fiquei pensando nessa parte aqui, eu lembrei de José. Porque José agradou a Deus mesmo na casa de Potifar. José agradou a Deus na prisão. José agradou a Deus no palácio. Ele não murmurou, ele não vingou, ele não abandonou a sua fé. Ele adorou a Deus com a sua conduta fiel em todas as fases. Diga comigo: em todas as fases. Seja, eu não sei que fase que você está, né? Talvez você está na casa de Potifar. É tentação atrás de tentação. É investida atrás de investida. É dado atrás de dado. Talvez você nem esteja na casa de Potifar ainda. Talvez você esteja ainda na fase quando ele foi lançado no poço. É traição após traição. É calúnia atrás de calúnia. Não sei que fase que você está. Ou talvez você já passou nessas fases. Você está na fase da prisão, injustamente, apanhando injustamente. Mas você também pode estar talvez na fase do palácio, onde todas as coisas já foram para o lugar, Deus já restituiu todas elas.
seja qual fase for, adore ao Senhor. Seja qual fase for, adore ao Senhor, adore a Deus com sua conduta, adore a Deus em todas as fases, porque a palavra de Deus diz que Deus se agrada mais da sua postura na segunda-feira do que a sua canção no domingo. A palavra de Deus não está dizendo, eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que Deus se agrada mais da sua postura na segunda-feira do que na sua canção no domingo. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Deus vai se agradar muito mais na sua conduta no trânsito daqui a pouco. Domingo é difícil dirigir, né, irmão? Você sabe disso, né? Do que na roda do seu trabalho amanhã, do que naquele momento que você precisa ser crente, verdadeiro. Deus vai se alegrar muito mais do que as canções que a gente declara aqui, que a gente já cantou, do que a gente vai declarar à noite ou daqui a pouco. O que Deus está nos falando nesse tempo é que as canções de domingo, Ele se alegra, mas não impressiona Ele. O que Deus está ministrando ao nosso coração é que Ele se alegra nesse ajuntamento. Ele fala no Salmo 133, que é nesse ambiente que Ele derrama a sua bênção. Não, mas isso me impressiona o coração dele. O que impressiona o coração dele é como eu trato a minha mulher amanhã, é como eu cuido da minha casa. O que impressiona o coração dele é como eu trato o outro. O que impressiona o coração de Deus é quando eu estou trabalhando ali, seja aonde for o meu trabalho, eu também estou engrandecendo e exaltando o nome dele. Porque as canções de domingo, elas não impressionam, não. Mas o que impressiona é a minha conduta, é quando eu, mesmo nesse lugar, mesmo na caverna, mesmo no porão, mesmo na prisão, eu continuo agradando e louvando o nome do Senhor. É quando aquela proposta, assim como José recebeu, uma proposta indecente, uma proposta boa, para o benefício do corpo dele, ele está dizendo, eu vou escolher a Deus, eu vou escolher a presença. Mulher, sai do meu caminho, eu abro mão, eu fujo, porque eu não quero desagradar aquele que eu adoro. Você percebe então que o que alegra o coração de Deus não é o que a gente faz aqui em quatro paredes, mas o que alegra o coração de Deus é como a minha vida discorre durante a semana. Eu finalizo essa palavra pensando o que 1 Coríntios capítulo 10, eu queria que postasse aqui pra gente, colocasse aqui pra gente no telão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Já está aí. Vamos ler juntos? Assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De novo. Assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esses dias eu fui numa loja e cheguei, como sempre, bom dia, dei bom dia, né? Bom dia. E peguei uma atendente, uma moça que ela não estava no seu medalha de dia. Não sei se você já viveu isso. E ela ignorou meu bom dia, jogou minha mercadoria, passou, jogou minha mercadoria, se recusou a olhar para mim, né? E eu pensei, talvez ela está vivendo, né, um dia ruim. A gente talvez é tão precipitado, né, em julgar a pessoa, chamar a pessoa de mal educada e ignorante, mas pode ser que ela não esteja vivendo
até bebendo, até trabalhando, até dormindo, até namorando, tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Me escandalizou da parte de namorar, não? Tudo que eu fizer, a Bíblia está incluindo tudo, todas as coisas, seja o que é que eu esteja fazendo, respirando, que seja para a glória de Deus, trabalhando, que seja para a glória de Deus. Então, irmão, amanhã, em nome de Jesus, você vai chegar no seu trabalho com um sorriso bem largo, em nome de Jesus. Se possível, tratar as pessoas com muita excelência, porque é para a glória de Deus, né? Talvez a gente olhe e fale assim, meu Deus, né? Talvez chegar atrasado seja uma constância no seu trabalho, talvez faltar, talvez, né? Mas não, que tudo seja para a glória de Deus. Pastor, mas não estão me pagando como merece. Que tudo seja para a glória de Deus. Sabe por quê, irmão? Você não trabalha para homem, é tudo para a glória de Deus. Aleluia. Você não trabalha para pessoas, é tudo para a glória de Deus. Quando você fizer uma coisa, faça. A Bíblia fala, quando fizer algo, faça como se fosse para o Senhor. Faça como se fosse para Deus, porque foi por Ele, para Ele são todas as coisas. Enquanto a gente imaginar que a gente está fazendo coisa com o homem, mas o homem não está valorizando, o homem não está vendo, não importa no seu coração, pode doer, eu sei, dói sim, mas que em todo tempo você tenha em mente, é para o Senhor, é para o autor e consumador da minha vida, da minha fé, é para a honra, é para a glória, é para o amor do nome do Senhor. Seja qualquer fase da sua vida, seja cuidar da sua casa, como você está lá cuidando da tua casa, né? Eu falo assim, meu Deus, como cuidar da casa dá trabalho, né, irmão? A pia não esgota de jeito nenhum, né? Mas quando você estiver cuidando da sua casa, seja para a glória de Deus. Quando você estiver estudando, que seja para a glória de Deus. Quando você estiver trabalhando, que seja para a glória de Deus. Quando você ouvir alguém, ouça com compaixão para a glória de Deus. Tudo que você fizer, que seja para a glória de Deus. Pastor, como é que eu posso então aplicar isso na minha vida? Eu queria perguntar a você nessa manhã, você pode fechar os seus olhos onde você estiver, mesmo sentado. Eu quero te perguntar nessa manhã, o Ministério de Louvor pode estar chegando para cá. O que em sua vida hoje está agradando a Deus e o que não está? Você pode fazer essa reflexão por um instante? O que está alegrando o coração de Deus? O que você está fazendo que está alegrando o coração do Pai? E o que você não está fazendo que não está alegrando o coração do Pai? Talvez há alguma área da sua vida que precisa de consagração para você agradar a Deus melhor. Talvez o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração. Você precisa consagrar mais os teus lábios. Você precisa consagrar mais a sua mente. Você precisa consagrar mais suas mãos. Você precisa consagrar mais seu corpo. Porque é tudo para a obra, tudo para a honra, é tudo para o benefício do Senhor. O que o Senhor nos pergunta nessa manhã é o que você precisa abandonar para viver como um adorador hoje.
Eu e você precisamos nos perguntar, o Espírito Santo nos pergunta, que atitudes que precisam ser transformadas, o que você precisa mudar para viver hoje como um verdadeiro adorador. Será que é um comportamento? Será que é uma atitude secreta? Será que é um relacionamento? Um costume que você já tem, mas você sabe que não agrada a Deus? Hoje é dia da gente colocar todas essas coisas diante de Deus.